Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos pelo engajamento. Hoje o tema é a parábola do publicano e do fariseu. publicano e do fariseu. Os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum. Padre Amir, é com o senhor. Mais uma vez, obrigado, viu? Vamos dar as boas-vindas a quem nos está acompanhando. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações. O Evangelho é a parábola, é a parábola do publicano e do fariseu, que está em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Parábola muito bonita, que vai nos ensinar que Deus não olha os nossos méritos, mas nossas necessidades. Já pensou se Deus nos tratasse conforme os nossos méritos? Estaríamos perdidos, né? E vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, incondicional e pessoal. Essas três características do amor de Deus vão aparecer nessa parábola. Mas o amor de Deus não é onipotente no sentido de, vamos dizer assim, a partir do momento que Deus deu liberdade ao homem, ele pode encontrar a barreira, que é o homem. Então, Jesus Cristo vai contar essa parábola para criticar os fariseus. Fariseus é uma atitude. Naquele tempo era um grupo de pessoas. Mas os fariseus eram pessoas que eram... se tinham com alta consideração, piedosos e tal, se confiavam em si mesmo. E queriam manter uma relação com Deus baseada no mérito. E daí o que acontece é o seguinte... Relembremos aqui fábula zen. Tem uma fábula zen que conta que um intelectual aqui da cidade queria aprender meditação e foi lá na montanha onde tinha uma mestra que ensinava meditação. E ele falou lá e ela foi tanto cortês com ele que recebeu. E ela foi servir-lhe chá. Aí, ela chegou e começou a botar chá na xícara deles e não parou. E ele viu aquilo estranho, falou: Dona, a senhora não reparou que já encheu a xícara? Tá vazando. Daí ela falou assim: olha, meu senhor, o problema seu é esse aqui, a primeira lição que eu tô dando para você. Se você não esvaziar a xícara, eu não vou conseguir enchê-la. Se você não esvaziar o seu ego, você não vai aprender a meditar nunca. Deus eu não falei para vocês que o grande obstáculo para a ação de Deus na nossa vida é o próprio homem? Deus não vai contra a liberdade humana. Não dá para você colocar ouro em pó num vaso que está cheio de areia. O primeiro passo a ser feito é você se desvaziar-se da areia para que possa entrar o ouro. Essa parábola é que vai ensinar isso. Então Jesus conta essa parábola colocando duas pessoas totalmente antagônicas e contrárias. Ele vai colocar, sobe no templo para orar, um é fariseu, o outro é publicano. O fariseu é o exemplo popular do que tem mais de piedoso naquela sociedade. E eles eram gente do céu, extremamente escrupulosos na observância dos preceitos da lei, da Torá. Aqueles mais de 1000 preceitos que tem lá. Especialmente zelosos na guarda do sábado e sobre aqueles rituais do puro e impuro. Eram religiosos profissionais dedicados inteiramente à religião. O povo admirava os fariseus, né? O povo admirava. Aí, não estou falando a opinião de Jesus, que é totalmente contrária. Jesus achava os fariseus um bando de hipócritas. Jesus chama eles de sepulcros caiados. Jesus considera os fariseus como ladrões, injustos e adúlteros, corruptos
impuros por excelência. É o contrário do que a população pensava a respeito dos fariseus, que admirava os fariseus pela sua piedade. Agora, entra em cena um outro cidadão que é o oposto do fariseu, que é o publicano. O publicano, ele era um ser odioso, não só por ser um pecador público, porque eles eram corruptos e ladrões, cobravam sempre a mais do que Roma estabelecia, porque dizem que a cobrança de imposto funcionava assim. Roma terceirizou a cobrança de imposto, era o método mais eficaz. Se cobrar imposto, o que vai acontecer? Pessoas vão ter. Você vai ter que montar um sistema de cobrança, vai ter custos, vai ser alto esse custo. Aí pode ser fraudado e tal coisa, né? Então o que Roma fazia? Roma vendia o direito de cobrar impostos para os publicanos. Os publicanos, que eram pessoas ricas, antecipavam a cobrar pagamento para os romanos e depois eles cobravam do povo. E eles cobravam mais do que era determinado. Assim dizem, né? E outra coisa que os publicanos tinham, que eles eram traidores da pátria. Por quê? Porque eles estavam, embora sendo judeus, estavam a serviço do dominador romano. Entenderam? Eles eram inimigos de Israel, aliados dos romanos. Então, notaram que Jesus monta essa parábola colocando o que tem mais de contrário, as pessoas mais antagônicas que existiam naquela sociedade. Só que daí chega no momento da oração, a oração do publicano vai ser como? Ele não dá espaço para Deus. Só ele fala, ele é o melhor, ele não é como os outros homens, é injusto, adúltero, nem como esse publicano. Aí ele fala das suas virtudes, ele jejua 2 vezes por semana. Você sabe que em Israel antigo só tinha um jejum obrigatório, que era uma vez por ano, o dia da expiação. Mas ele jejua 2 vezes por semana. Paga dízimo de todos os rendimentos. Jesus faz até uma caricatura. Eles vão até no fundo do quintal, pegam os pés. Tem aquelas plantinhas lá de tempero que eles tinham, cominho, hortelã. Até disso eles pagavam o dízimo, porque o dízimo naquele tempo não era feito só com dinheiro, era também feito com produtos agrícolas. Até isso eles pagavam, meu Deus do céu, né? Era aquela. Mas isso tudo aqui não passa de sepulcros caiados, vistosos por fora, como Jesus dizia, mas por dentro é só adultério, idolatria, só pecado. Bom, o publicano, a maneira de orar do publicano é outra. Ele dá espaço para que Deus haja na sua vida. Ele ora para o céu, não sequer levanta os olhos para o céu. Bate no peito dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus vai dizer o seguinte: esse último desceu para casa justificado, mas o outro não. Pois quem exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O publicano, ele se distancia da imagem do pagão. Por quê? Porque o pagão é que faz aquela oração longa, interminável. Ele também se distancia do judeu, do fariseu aqui no caso, que faz esse tipo de oração de exibição das suas próprias virtudes. Mas ele tem uma relação confiante e amorosa com Deus. Então, sabe que Deus é tão grande que pode também alcançá-lo, apesar de sua miséria. Então, repararam que o amor de Deus é tão grande que também é capaz de atingir uma pessoa que é pecadora. Essa é a concepção aqui do publicano. Enquanto que o fariseu, ele tem aquela imagem que eu falei do vaso cheio de areia, é muito aplicável. Deus, o amor de Deus para conosco é infinito, o amor de Deus para conosco é pessoal,
incondicional. Mas nós podemos bloquear o amor de Deus para conosco através do quê? Através dessa orgulho pessoal, né? Achar que a gente é alguma coisa. E não é com os nossos méritos que nós vamos ganhar o céu, não. Mas é com a misericórdia de Deus. Então, é o mesmo tema que Jesus tem insistido constantemente no Evangelho de Lucas, que nós devemos substituir uma relação com Deus baseada em cumprimento de preceitos para uma relação filial com Deus baseada no amor. É a Eucaristia que tem que tomar lugar da Torá, da lei. Essa é mais ou menos o ensinamento que aparece aí no Evangelho. Essa figura histórica do publicano e do fariseu é um ensinamento muito precioso para nós. Você tem que fazer a sua parte. Para que Deus haja na sua vida, você tem que se esvaziar do seu ego. Senão Deus não vai agir em você. Porque você tem que dar espaço para Deus agir em você. Amém. Amém. Aí temos alguns ícones. Notem que ele trabalhou com a lei de contraste, colocou em cada coluna uma personagem. O fariseu olhando para o alto com orgulho e está lá na mão lá levando suas virtudes, e outro com a mão no peito falando da sua miséria. E isso daí lembra aí o fariseu está de costa para o publicano, mostrando que ele tem total desprezo para com as pessoas. Vamos ver outro ícone? Esse daí é um outro ícone mais moderno. Esse tá bem intenso, bem né? intenso. Aí, esse tá de joelho lá, o publicano. Sim. E o outro tá bem soberbo, né? No cântico de Nossa Senhora, que tem Deus eleva os soberbos e derruba os prepotentes. Aí, esse daí tem um gorrinho, parece que o fariseu tá parecendo mais um sacerdote, né? Tem uma mitra no cabeça, tem uma estola com Torá e tudo mais. Do outro lado, nós vemos um publicano rezando, e a mão que simboliza a destra divina está lá do lado do fariseu, né? Do publicano. Então agradecemos aí a quem nos acompanhou até agora, pedindo a Deus que derrame as bênçãos sobre nós, que o Senhor nos abençoe, guarde-nos do todo mal e nos conduza à vida eterna. Pai, Filho e Espírito Santo.